Well, I haven't seen The Wiz, so I don't know if it's worth $40 million. Obviously, the people that made it felt they had to spend that much to get what they got. Durante décadas, Charlton Heston foi o símbolo da força, da coragem e da grandeza de Hollywood. Um ator lendário, imortalizado por papéis como Moisés em Os 10 Mandamentos e Ben-Hur, que o transformaram em um dos maiores nomes do cinema mundial. Mas por trás do brilho das câmeras, dos prêmios e das multidões que o aplaudiam, existia uma história de dor, de luta silenciosa e de um amor que enfrentou tragédias profundas. Ao lado de sua esposa, Lydia Clark, Charlton viveu uma jornada que, no fim, comoveu o mundo inteiro. O que parecia ser um conto de fadas de Hollywood, um casamento estável e um amor inabalável, revelou-se também uma história de sacrifício, solidão e despedidas lentas e dolorosas. O público via glamour, mas ninguém imaginava o sofrimento que se escondia por trás do sorriso sereno de um dos maiores ícones do cinema. O casal enfrentou anos de provações, especialmente quando uma doença cruel começou a apagar as memórias de Charlton, levando embora tudo o que ele mais amava: suas lembranças, suas palavras e até o reconhecimento da mulher que esteve ao seu lado por mais de 6 décadas. Lydia, fiel até o fim, tornou-se a guardiã da mente e do coração do marido, lutando contra o tempo para manter viva a essência do homem que um dia foi admirado por milhões. E o mais triste é que, mesmo sendo uma das histórias de amor mais puras de Hollywood, a deles terminou em silêncio, longe das luzes e da fama que os acompanharam por toda a vida. Mas o que pouca gente sabe é que, antes do fim, houve momentos de desespero, arrependimentos e uma confissão tocante de Charlton que até hoje emociona quem descobre. O que ele revelou em seus últimos dias deixou os fãs em lágrimas, e a reação do público quando Lydia faleceu anos depois foi ainda mais comovente. Antes de continuar, já deixa o teu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo é importante e faz com que mais pessoas descubram histórias reais e emocionantes como esta. E se ainda não és inscrito no canal, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho. Isso é essencial para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos e para que você não perca nenhuma das próximas revelações sobre o mundo dos grandes nomes do cinema. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode clicar no botão Super Thanks e deixar o seu apoio financeiro. Isso ajuda muito a manter o canal ativo e a trazer histórias profundas e inspiradoras como esta. Mas se não puder, não tem problema. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. E fica comigo até o final, porque a última revelação sobre Charlton Heston e Lydia Clark vai te deixar completamente sem palavras. Charlton Heston nasceu em uma época em que o mundo ainda se reconstruía após a Primeira Guerra Mundial e cresceu em meio a valores familiares fortes, disciplina e um profundo senso de responsabilidade. Desde muito jovem, demonstrava uma maturidade incomum e uma curiosidade intensa sobre tudo ao seu redor. O ambiente em que cresceu era simples, mas cheio de estímulos que moldaram seu caráter. Ele gostava de passar horas explorando a natureza, observando o comportamento das pessoas e lendo o que encontrava pela frente. Era um menino introspectivo, mas com uma imaginação vívida, sempre criando histórias e personagens em sua mente. Sua infância foi marcada por um equilíbrio entre a serenidade do campo e a rigidez de uma educação que valorizava o trabalho duro e o respeito ao próximo. Essas raízes moldariam o homem que mais tarde o mundo conheceria como símbolo de força e integridade. Ainda garoto, Charlton descobriu que possuía um talento natural para se expressar. Quando recitava poesias ou imitava personagens, sua família percebia um brilho diferente em seus olhos. Ele não era apenas um menino sonhador, já havia nele um certo magnetismo, uma presença que chamava atenção mesmo sem esforço. Na escola, destacava-se não só pelo desempenho, mas pela postura calma e determinada. Preferia livros e atividades artísticas a brincadeiras barulhentas. Ao mesmo tempo, cultivava o gosto pela aventura e pela disciplina física. Gostava de nadar, caminhar e observar o mundo com olhos atentos. A adolescência foi um período de descobertas profundas. Charlton começou a se interessar por literatura, história e filosofia, temas que o faziam refletir sobre o ser humano e suas motivações. Passava horas lendo e anotando frases que o inspiravam,
construindo uma visão de mundo pautada pela moral e pela responsabilidade. Era um jovem que acreditava que cada pessoa tinha um papel a cumprir e que a vida devia ser vivida com propósito. Esse pensamento o acompanharia ao longo da carreira, influenciando até a forma como interpretava seus personagens no cinema. Durante os anos de formação, ele também começou a demonstrar interesse por artes visuais e teatro. Ainda não sabia que essa paixão o levaria aos palcos e, mais tarde, às telas de cinema, mas o encanto pela performance já estava ali, sutil, crescendo dentro dele. O contato com a atuação veio por acaso, quando participou de pequenas apresentações escolares. A sensação de subir ao palco e dar vida a um personagem o fascinou. Não era apenas sobre decorar falas, mas sobre entender o que as pessoas sentiam, sobre mergulhar nas emoções humanas. Essa empatia o tornaria, no futuro, um ator profundamente convincente. Enquanto Charlton moldava seus primeiros passos na vida, Lydia Clark, sua futura esposa, vivia uma juventude completamente diferente, mas igualmente marcada por sensibilidade e determinação. Filha de uma família tradicional do interior americano, ela cresceu cercada por simplicidade, mas com uma mente curiosa e criativa. Desde cedo, encantava-se com o teatro e a fotografia, apaixonando-se pela ideia de capturar momentos e contar histórias através da arte. Era uma jovem de personalidade forte, que não se deixava intimidar pelo conservadorismo da época. Lydia acreditava que as mulheres também tinham o direito de sonhar grande, e isso a levou a seguir o caminho das artes quando ainda era algo pouco comum. Nos anos de juventude, Lydia mostrou-se uma pessoa de visão. Enquanto muitas meninas da época pensavam apenas em casamento e família, ela buscava independência, ansiava por aprender e explorar o mundo. Interessava-se por cultura, por viagens e por entender as pessoas. Essa mentalidade aberta e sensível a tornaria o complemento perfeito para o jovem Charlton, ainda rígido e disciplinado, mas em busca de equilíbrio entre razão e emoção. Ambos compartilhavam algo essencial: o amor pela arte e a vontade de dar um significado maior às próprias vidas. Enquanto o destino preparava o encontro dos dois, Charlton passou por experiências que fortaleceram seu caráter. Viveu momentos de dificuldades financeiras e pessoais que o ensinaram a ser resiliente. Trabalhou desde cedo, aprendeu a valorizar cada conquista e desenvolveu um senso de humildade que o acompanharia mesmo após o sucesso. Ele entendia que o mundo era maior do que suas ambições e que a verdadeira grandeza estava em permanecer fiel aos próprios princípios. Essa base sólida, construída desde a juventude, seria a fundação de tudo o que viria depois. Aos poucos, o jovem Charlton começou a perceber que sua paixão pela atuação poderia se tornar mais do que um hobby. Ele se encantava com o poder da arte de emocionar e provocar reflexão. Ainda adolescente, já demonstrava uma voz imponente e uma presença marcante, características que chamariam atenção no teatro e, mais tarde, em Hollywood. Ele sonhava em usar seu talento não apenas para entreter, mas para inspirar. Em seu íntimo, carregava o desejo de representar personagens que falassem sobre coragem, fé e humanidade, valores que sempre considerou essenciais. Enquanto isso, Lydia também amadurecia artisticamente, desenvolvendo um olhar cada vez mais apurado para a fotografia e para as expressões humanas. Sua sensibilidade estética e sua inteligência emocional se tornariam, mais tarde, parte fundamental da harmonia do casal. Ela aprenderia a enxergar em Charlton não apenas o ator, mas o homem por trás dos papéis, alguém que, como ela, acreditava que a arte era uma forma de servir à vida. O encontro entre Charlton Heston e Lydia Clark aconteceu de maneira simples, quase discreta, mas o impacto foi profundo e imediato, como se o destino já tivesse preparado aquele momento com cuidado. Eles se conheceram durante os anos de juventude, quando ambos estavam mergulhados no universo teatral, frequentando os mesmos espaços e respirando o mesmo ar de arte e curiosidade intelectual. Lydia era uma jovem elegante, inteligente e dona de uma presença serena, com um olhar que transmitia sensibilidade e firmeza ao mesmo tempo. Charlton, por outro lado, era um rapaz reservado, introspectivo e disciplinado, mas com uma energia magnética que chamava a atenção sem que ele precisasse dizer muito. Quando seus caminhos se cruzaram,
Algo silencioso e natural aconteceu. Uma conexão que não precisava de grandes palavras, apenas de gestos e olhares que diziam tudo. O primeiro contato foi marcado pela cumplicidade artística. Ambos compartilhavam o amor pelo teatro e pelas histórias bem contadas, e isso os aproximou rapidamente. Conversavam longamente sobre peças, literatura e cinema, trocando ideias e sonhos. Havia entre eles uma admiração mútua, um reconhecimento sutil de que cada um enxergava no outro algo raro. Lydia via em Charlton um homem de convicções fortes, mas com um coração sensível e uma mente curiosa. Ele via nela a leveza e a intuição que complementavam sua própria rigidez. As diferenças se encaixavam de um jeito quase perfeito, e o que começou como amizade logo se transformou em algo mais profundo. Charlton era do tipo que observava antes de agir. Gostava de entender as pessoas antes de se aproximar delas, e com Lydia não foi diferente. O que o encantou nela não foi apenas a beleza física, mas a postura, a maneira delicada como ela enxergava o mundo. Lydia tinha um jeito gentil de falar e uma presença tranquila que o fazia sentir-se em casa. Para um jovem acostumado à disciplina e à racionalidade, ela representava o equilíbrio entre razão e emoção. Ao seu lado, ele aprendeu que a vida podia ser mais leve e que a arte não era apenas técnica, mas também sentimento. A relação entre eles cresceu em meio a um cenário de sonhos e incertezas. O pós-guerra ainda deixava marcas na sociedade, e ambos sabiam que seguir uma carreira artística não era o caminho mais fácil. Mesmo assim, encontraram um no outro o incentivo necessário para seguir em frente. Lydia acreditava no talento de Charlton com uma convicção quase profética. Ela enxergava nele algo grandioso, um brilho que ainda não havia encontrado o palco certo e o incentivava a lutar por seus objetivos. Ele, em contrapartida, admirava a forma como Lydia se expressava com autenticidade, sem precisar se moldar para agradar. Ela era firme em suas opiniões, mas sempre amorosa, e isso o conquistou de vez. O namoro floresceu de maneira discreta, sem grandes declarações públicas, mas com intensidade verdadeira. Saíam para caminhar, frequentavam pequenas peças e passavam horas conversando sobre o futuro. Charlton tinha uma natureza mais contida, mas Lydia sabia ler nas entrelinhas do seu silêncio. Ela percebia seus medos, suas inseguranças e suas esperanças, e sempre encontrava as palavras certas para confortá-lo. Ao lado dela, ele se sentia compreendido de um jeito que nunca havia experimentado antes. Era como se Lydia tivesse o dom de enxergar o homem por trás do ator, o ser humano por trás da ambição. Com o tempo, a relação entre os dois se tornou cada vez mais sólida. Lydia era o tipo de mulher que não se deixava abalar por dificuldades. Enquanto muitos duvidavam do futuro deles por causa da instabilidade da vida artística, ela mantinha a fé. Sabia que o talento de Charlton o levaria longe e que o amor que compartilhavam seria o alicerce para enfrentar qualquer obstáculo. A conexão espiritual entre os dois era tão forte que, mesmo nos momentos em que o destino parecia testar sua união, nunca perderam a confiança um no outro. O pedido de casamento aconteceu de forma simples e sincera, sem pompa nem luxo. Charlton era um homem prático e direto, e Lydia valorizava a verdade dos gestos. Quando ele expressou o desejo de dividir a vida com ela, não precisou de grandes discursos. Bastou um olhar para que ela entendesse que aquele era o homem com quem passaria o resto da vida. O casamento deles não foi apenas uma união romântica, mas uma parceria profunda, baseada em respeito, admiração e propósito. Desde o início, Lydia deixou claro que não queria ser apenas uma espectadora da vida do marido, e sim uma companheira ativa, uma aliada em cada passo do caminho. Nos primeiros anos juntos, viveram intensamente cada momento. Lydia acompanhava de perto os ensaios e projetos de Charlton, oferecendo opiniões, incentivo e, às vezes, até críticas construtivas. Ele, por sua vez, era grato pela inteligência e pela sensibilidade dela, e sempre dizia que Lydia o ajudava a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Enquanto o mundo ainda não sabia quem era Charlton Heston, ela já via nele o homem que se tornaria uma lenda. Mas mais do que tudo, o encontro com Lydia foi o ponto de virada na vida de Charlton. Até conhecê-la, ele era um jovem talentoso em busca de direção. Depois dela, tornou-se um homem completo, com propósito e equilíbrio. Lydia não apenas acreditou em seu talento,
mas também o ajudou a acreditar em si mesmo. Com ela, aprendeu que o verdadeiro sucesso não é o aplauso, e sim a paz que vem de saber que se tem alguém ao lado que te apoia incondicionalmente. Quando Charlton Heston começou a conquistar o reconhecimento público, sua vida e a de Lydia Clark passaram por uma transformação profunda. O casal, que havia vivido de forma simples e discreta, foi lançado repentinamente no centro das atenções de Hollywood, uma cidade onde o glamour e o excesso muitas vezes colocavam à prova até os relacionamentos mais sólidos. Para Heston, a fama não chegou como um acaso, mas como o resultado de anos de dedicação e disciplina. Seu talento e sua presença marcante o tornaram uma figura imponente no cinema, e sua imagem de homem íntegro e heróico conquistou tanto os diretores quanto o público. Enquanto as luzes dos estúdios se voltavam para ele, Lydia, com sua serenidade característica, preferiu permanecer nos bastidores, acompanhando tudo com um olhar atento e postura firme. Ela sabia que aquele era o momento em que o equilíbrio entre o sucesso profissional e a vida familiar seria colocado à prova. A fama de Charlton cresceu rapidamente, e ele passou a protagonizar produções grandiosas, cercadas por estúdios exigentes e pela imprensa sempre em busca de manchetes. Lydia, longe de se deixar deslumbrar, manteve os pés do marido firmes no chão. Enquanto ele se tornava um ícone de força e moralidade nas telas, ela o lembrava constantemente de que, fora delas, ele era apenas um homem, marido, pai e amigo. O segredo da estabilidade deles estava justamente nessa parceria silenciosa. Lydia nunca tentou competir com o brilho do marido. Pelo contrário, tornou-se seu alicerce emocional. Com uma sabedoria natural, ela transformava o lar em um refúgio, um lugar onde o ator podia ser apenas Charlton, sem câmeras, sem figurinos, sem aplausos. Nos bastidores de Hollywood, o casal era admirado por viver uma relação real em meio a um mundo de aparências. Enquanto outros casamentos de celebridades sucumbiam à pressão da fama, eles seguiam firmes, sustentados por respeito mútuo e confiança. Lydia era o tipo de mulher que não precisava de atenção pública para se sentir valorizada. Ela encontrava realização em ver o marido brilhar e em saber que tinha papel fundamental nessa trajetória. Por outro lado, Heston jamais deixou de reconhecer a importância da esposa. Em entrevistas, sempre fazia questão de mencioná-la, dizendo que sem ela não teria conseguido manter a sanidade em meio à loucura de Hollywood. Essa humildade e gratidão fizeram dele não apenas um grande ator, mas também um exemplo de ser humano. Com o sucesso vieram as viagens, os compromissos intermináveis e o distanciamento físico. Heston passava meses em filmagens ao redor do mundo, interpretando personagens lendários e gravando cenas épicas. Lydia o acompanhava sempre que possível, mas também aprendeu a lidar com a solidão que a vida de um astro impunha. Ela usava esse tempo para se dedicar à fotografia, sua grande paixão, registrando lugares, pessoas e momentos com um olhar artístico e introspectivo. Suas fotografias refletiam não apenas o mundo ao redor, mas também o silêncio e a saudade de quem esperava o marido retornar. Essa expressão através da arte era a forma que ela encontrava de se manter próxima dele, mesmo à distância. A fama trouxe também os inevitáveis rumores e as tentações do estrelato. A imprensa sensacionalista tentava, de tempos em tempos, criar histórias sobre supostos romances e intrigas nos bastidores. Mas Lydia, confiante no amor e na lealdade do marido, nunca se deixou abalar. Ela conhecia Charlton profundamente e sabia que ele não era um homem movido por vaidades. Heston, por sua vez, fazia questão de proteger sua família da exposição excessiva. Ele sempre manteve uma postura reservada e distante dos escândalos, preferindo que sua imagem fosse associada ao trabalho e não às fofocas de Hollywood. Essa integridade reforçava a admiração do público e dos colegas de profissão. À medida que os anos passavam, o casal se tornava um exemplo de união. Nos eventos e premiações, era comum ver Charlton com Lydia ao lado, trocando olhares discretos, sorrisos e gestos de cumplicidade que revelavam mais do que 1000 palavras. A imprensa, acostumada a casamentos passageiros, passou a ver neles um símbolo raro de estabilidade. Para muitos, Lydia representava o equilíbrio de Heston, a mulher que, com paciência e amor, o ajudava a manter-se fiel a si mesmo
em um ambiente que facilmente corrompia as pessoas. Durante as filmagens de grandes produções, como as superproduções bíblicas e históricas que o tornaram uma lenda, Heston costumava escrever cartas para Lydia, contando sobre os bastidores e expressando saudade. Essas correspondências, que mais tarde se tornariam parte de sua memória familiar, mostravam um homem que, apesar de interpretar heróis imponentes, continuava sendo vulnerável e afetivo. Lydia guardava cada carta com carinho, como lembrança de uma história que era muito maior do que o brilho das telas. Nos bastidores, os dois enfrentaram momentos de exaustão e dúvidas. A fama pode ser cruel, e as pressões do trabalho intenso às vezes deixavam Heston esgotado. Foi em momentos assim que Lydia se mostrava mais forte. Ela era quem o fazia desacelerar, quem lembrava da importância da família e do descanso. Charlton, em várias ocasiões, admitiu que, sem ela, teria se perdido em meio à carreira. Era ela quem o reconectava ao essencial, o amor, o lar, a fé. E foi essa conexão profunda que manteve os dois juntos por toda a vida. Com o tempo, o casal aprendeu a transformar a fama em uma aliada, não em um obstáculo. Lydia passou a usar a visibilidade de Heston para apoiar causas sociais e artísticas. E ele, em troca, dedicava parte de seu tempo a projetos que valorizavam o talento feminino e a arte como ferramenta de transformação. Juntos, criaram uma relação em que o sucesso profissional e o amor pessoal não competiam, mas coexistiam. Com o passar dos anos, Charlton Heston e Lydia Clark enfrentaram uma nova fase da vida, marcada por mudanças inevitáveis, tanto pessoais quanto profissionais. Depois de décadas de dedicação à arte e à família, o casal começou a perceber o peso do tempo e as transformações que ele traz. A fama, que um dia fora uma maré intensa de compromissos, eventos e viagens, deu lugar a um ritmo mais sereno, no qual o silêncio, a reflexão e a convivência se tornaram mais preciosos do que qualquer aplauso. Para Heston, que sempre viveu intensamente o trabalho, reduzir o ritmo não foi uma decisão simples. Acostumado a interpretar grandes heróis e líderes, ele precisou aprender a olhar para dentro e a aceitar que o verdadeiro valor de uma vida não está apenas nas conquistas públicas, mas na serenidade conquistada com o tempo. O envelhecimento trouxe desafios que testaram não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Lydia, com sua sabedoria tranquila, foi o pilar de equilíbrio durante essa fase. Ela compreendia as transformações que o marido enfrentava e o ajudava a lidar com elas com dignidade. O homem que tantas vezes representou força e coragem nas telas começou a enfrentar sua própria vulnerabilidade fora delas. Pequenos sinais de cansaço, lapsos de memória e uma sensibilidade mais aflorada começaram a surgir. E Lydia, com amor e paciência, transformou-se em sua principal cuidadora. A relação, que sempre foi construída sobre o respeito mútuo, ganhou uma nova camada de profundidade. Agora, o amor não era mais apenas companheirismo, era também cuidado, paciência e entrega. Charlton, mesmo diante das limitações que o tempo impôs, continuava sendo um homem de espírito firme. Ele não se lamentava pelas dificuldades, mas as enfrentava com a mesma determinação que o tornaram um ícone. Ainda participava de eventos, concedia entrevistas e fazia questão de manter viva sua paixão pela arte e pela leitura. Lydia, por sua vez, o acompanhava em tudo, observando com um misto de orgulho e ternura a forma como ele encarava a vida. Eles já não precisavam provar nada ao mundo, bastava estarem juntos. Um dos maiores desafios para ambos foi lidar com o declínio da saúde de Heston, especialmente quando veio o diagnóstico de Alzheimer. Para um homem que sempre valorizou a memória, a oratória e o intelecto, essa notícia foi um golpe profundo. Lydia foi quem primeiro percebeu os sinais, as pequenas confusões, as repetições e as pausas longas entre as palavras. Mas ela nunca o tratou como alguém doente. Tratava-o com o mesmo respeito de sempre, ajudando-o a preservar a autoestima e a dignidade. O amor deles, que já havia resistido à distância, ao trabalho e às pressões da fama, agora precisava enfrentar o maior desafio, o esquecimento. Havia dias bons, cheios de risadas, lembranças e conversas longas sobre o passado. Em outros, o silêncio se tornava presença constante. E Lydia encontrava consolo nas memórias que ela guardava com tanto zelo.
Mesmo quando Heston já não reconhecia tudo ao seu redor, ainda reconhecia o toque e a voz de sua companheira. Ela se tornou a ponte entre o homem que ele foi e o que restava dele no presente. Esse vínculo profundo, silencioso e fiel, era o testemunho mais puro do amor que viveram. Enquanto enfrentavam o envelhecimento, Lydia também começou a refletir sobre sua própria trajetória. Ao lado do marido, havia vivido uma vida plena, mas também compreendia que o tempo cobrava seu preço. Mesmo assim, não se deixava abater. Continuava fotografando, registrando os pequenos detalhes do cotidiano, talvez como uma maneira de eternizar o que o tempo tentava levar. Ela encontrava beleza nas rugas, na serenidade dos gestos e na simplicidade dos momentos compartilhados. O envelhecimento, para ela, era apenas uma nova forma de amor, mais calma, mais silenciosa, mas igualmente intensa. Durante esses anos, o casal passou a valorizar ainda mais o lar. A casa dele se tornou um refúgio de paz, decorada com memórias de uma vida inteira, fotos, prêmios, livros e lembranças de viagens. O ambiente refletia a história que haviam construído, sólida, cheia de conquistas e marcada pela cumplicidade. Lydia cuidava dos detalhes com carinho, e Heston gostava de sentar perto da janela, observando o pôr do sol, como se cada fim de tarde fosse uma lembrança viva de tudo o que viveram juntos. Mesmo diante das dificuldades, o humor e o afeto nunca desapareceram. Lydia sabia que o amor verdadeiro não se mede pela juventude ou pela perfeição, mas pela presença. E ela estava ali, todos os dias, ao lado do homem com quem havia dividido a vida. Quando a doença avançou, ela se tornou sua guardiã e sua memória viva. Amigos próximos relatavam que era comovente ver a forma como ela o tratava. Com ternura, mas sem pena. Com paciência, mas sem perder a alegria. Com o tempo, as aparições públicas de Heston se tornaram raras. O casal optou por uma vida mais reservada, longe dos holofotes, cercado pela família e por alguns amigos íntimos. Essa reclusão não era uma fuga, mas uma escolha consciente de viver com tranquilidade. Lydia, fiel à sua natureza discreta, evitava entrevistas e sempre protegia a privacidade do marido. Enquanto o mundo ainda via Charlton como o herói imortal das telas, ela o via como o homem que amava, vulnerável, humano e eterno em seu coração. Os últimos anos foram de serenidade e despedida silenciosa. Lydia sabia que cada dia ao lado dele era um presente, e cuidava para que essa fase fosse vivida com dignidade e amor. Quando Charlton Heston faleceu, em 2008, ela permaneceu serena, envolta em gratidão. Disse a amigos que não sentia tristeza, mas sim um imenso privilégio por ter compartilhado a vida com ele. Continuou vivendo mais 10 anos, cercada pelas lembranças e pelo carinho dos filhos, até partir em 2018, fechando um ciclo de amor que durou mais de 6 décadas. Nos últimos anos de suas vidas, Charlton Heston e Lydia Clark viveram um período de profunda introspecção, marcado por serenidade e um senso de completude raro de se ver em um casal. Depois de décadas dedicadas ao trabalho, à arte e à família, os dois se encontraram em uma fase em que o tempo já não era mais visto como um inimigo, mas como um companheiro que os havia ensinado muito. A fama e o ritmo intenso de Hollywood haviam ficado para trás, e o que restava era uma rotina tranquila, feita de pequenos prazeres e de um amor amadurecido pelo tempo. Charlton, mesmo com as limitações impostas pela idade, ainda mantinha a mente criativa e o olhar curioso. Gostava de conversar sobre os filmes que marcou, sobre história e literatura, e, quando estava inspirado, relembrava histórias de bastidores com o humor afiado que o acompanhou até o fim. Lydia, sempre atenta, ouvia cada palavra com o mesmo encanto de quando o conheceu. Havia entre eles uma cumplicidade silenciosa, construída ao longo de 60 anos de convivência, que dispensava explicações. Com o afastamento gradual dos holofotes, o casal passou a valorizar ainda mais a vida doméstica e o convívio com os filhos e netos. As visitas da família se tornaram o ponto alto dos dias, e os encontros eram cheios de risadas, conversas e memórias compartilhadas. Charlton, que sempre valorizou a disciplina e o trabalho, agora se permitia viver o presente com leveza. Lydia, por sua vez, redescobriu o prazer de estar em casa,
cuidando do jardim e registrando em suas fotografias os detalhes simples que representavam a essência da vida. Suas imagens capturavam gestos cotidianos, as mãos entrelaçadas do casal, a luz atravessando as cortinas, o sorriso do marido em um momento de calma, como se cada clique fosse uma tentativa de eternizar aquilo que o tempo insistia em levar. Mesmo longe do cinema, o legado de Heston continuava a ecoar. Ele se tornou uma figura de referência, admirado por sua postura ética e pela força moral que transmitia em cada papel. Sua voz, seu olhar e sua presença nas telas continuaram a inspirar gerações de atores e espectadores. Para muitos, ele representava mais do que um astro. Era um símbolo de integridade, um exemplo de que a verdadeira grandeza não está apenas na arte, mas também na maneira como se vive. A história de Heston também servia como lembrança de uma era de ouro de Hollywood, em que o cinema era movido pela paixão e pela busca por narrativas grandiosas. Ele foi um dos últimos gigantes de sua geração, e sua ausência deixou um vazio difícil de preencher. Lydia, que sempre viveu à sombra do brilho do marido, passou a ser reconhecida nos últimos anos como uma artista de sensibilidade única. Suas fotografias ganharam visibilidade em exposições e publicações, revelando o talento de uma mulher que soube transformar a observação em poesia visual. Mesmo sem buscar reconhecimento, acabou recebendo-o como consequência natural de sua autenticidade. Sua arte refletia o modo como viveu, com serenidade, profundidade e amor. As pessoas que a conheciam diziam que Lydia tinha o dom raro de enxergar beleza até nas imperfeições. Talvez porque tivesse aprendido, ao longo da vida, que a verdadeira arte está em aceitar o que é real. Com o avanço da idade, o casal passou a participar menos de eventos públicos, mas nunca se isolou completamente. Recebiam amigos próximos, antigos colegas e admiradores que viam neles um exemplo de fidelidade e dignidade. Havia em sua casa uma atmosfera acolhedora, quase sagrada, que misturava lembranças do passado com o conforto do presente. Os prêmios, os retratos e os roteiros guardados nas estantes eram testemunhas silenciosas de uma vida extraordinária. Lydia cuidava para que tudo permanecesse organizado, preservando com carinho o legado do marido. Ela sabia que a história que construíram juntos era grande demais para se perder no tempo. Charlton Heston faleceu em paz, deixando para trás não apenas uma filmografia impressionante, mas um exemplo de humanidade e caráter. Sua despedida foi marcada por homenagens emocionadas de colegas e admiradores do mundo inteiro. O público que o acompanhou por décadas entendeu que estava se despedindo não apenas de um ator, mas de um símbolo de integridade. Lydia, embora abalada, manteve a compostura e a serenidade que sempre a definiram. Ela dizia que se sentia grata por ter vivido uma vida completa ao lado de um homem que respeitava, admirava e amava profundamente. Para ela, Charlton não era o astro das telas, mas o companheiro de risadas, de conversas longas e de silêncios compartilhados. Depois da partida do marido, Lydia continuou sua rotina com calma, cercada pela família e pelas lembranças. Ainda recebia visitas de fãs e jornalistas que queriam ouvir sobre o homem por trás do mito, e ela falava dele com carinho, sem exageros, sempre com a elegância e a simplicidade que a caracterizavam. Em cada relato, deixava transparecer que o amor entre eles nunca foi de aparência, mas de essência. Lydia viveu mais 10 anos após a morte de Heston e sua partida. Em 2018, foi recebida com o mesmo respeito e admiração. Quando ela se foi, parecia encerrar-se um ciclo, o de um amor que resistiu a todas as provas do tempo.